Fala aí, tudo bem contigo? Para quem não me conhece, eu sou o Vini, CEO da Viking Media. A Viking Media é uma empresa acelerada do grupo VK Digital. VK Digital que esse ano de 2023 foi reconhecida como uma das 15 maiores agências pela Hotmart no mercado digital brasileiro para lançamento. Eu sei que seu tempo é muito valioso e eu quero honrar ele aqui, te mostrando hoje como que funciona a nossa metodologia Viking de Growth para e-commerce e como que a gente consegue aumentar em até 500% o seu lucro num período de até 3 meses. Não, eu não inventei esses números só para criar um título sexy para essa aula aqui não. Essa aula vai ter como base um cliente nosso, dentre muitos outros clientes que a gente atende aqui na nossa agência e que teve exatamente esse resultado ao iniciar o trabalho conosco aqui. Bom, essa foi uma mensagem que eu particularmente recebi dele quando a gente começou a trazer resultados. Perguntei se tinha algo que a gente poderia fazer de melhor, alguma preocupação que ele queria compartilhar comigo. Ele me disse que o único problema era dar conta da demanda, pois ele havia atingido o resultado que a gente tinha definido para o próximo ano nos primeiros 3 meses de parceria. E para ser mais concreto, quando esse cliente me procurou, eles estavam com um faturamento mensal médio de R$25 mil e um ROAS 4,5. Ou seja, para cada real investido, voltavam R$4,50. 3 meses depois da nossa entrada, a gente fecha o mês com incríveis R$125 mil e ROAS 10. Ou seja, cada real investido trazia R$10. Apesar desse resultado sensacional, eu escolhi esse cliente não por conta dos números e para te mostrar isso não, mas sim pela situação que ele estava. Uma situação extremamente comum no mercado de e-commerce. Uma situação que talvez seja exatamente a sua nesse momento agora. Eu lembro como se fosse hoje, da primeira conversa que eu tive com a Abril em setembro de 2022. Dentro de uma sala online, eu encontrei um gestor de e-commerce totalmente perdido, que tinha um produto de qualidade, sabia a experiência que estava gerando para os seus clientes e que no final do dia não vendia. Um dono que tinha plena convicção que a sua marca deveria ser mais conhecida e utilizada. Uma marca de valor que não tinha resultados correspondentes de fato com a sua qualidade. Uma marca que claramente havia acertado a mão no seu produto, mas não tinha acertado no seu marketing. Ou melhor dizendo, no seu growth. E isso atrapalhava demais todo o projeto. E dizia para mim, inclusive, que naquele momento, tudo que ele conseguia olhar havia se tornado uma espécie de caixa preta. Ou seja, eles não sabiam mais identificar o que tinha lá dentro. Eu vi o brilho no olho e o sonho de crescer para múltiplos 6 dígitos daquele dono de e-commerce simplesmente sumir. O seu desejo de impactar milhares de clientes e consumidores não existia mais. Tudo isso porque a marca não sabia vender o seu produto. Falando aqui de empreendedor para empreendedor, não é muito ruim essa sensação de saber que você construiu algo extremamente bom e que ele simplesmente não cresce? Não te deixa ansioso, inseguro, preocupado com o futuro da sua empresa e talvez você até dependa dela hoje? Não te faz questionar todos os dias se você de fato está indo para o lado certo? O meu objetivo aqui na Viking Media é exatamente não permitir que você reme contra a maré ou nade contra a correnteza. É não permitir que negócios incríveis deixem de atingir os resultados que eles de fato merecem. Principalmente, não deixar que supostos especialistas e estrategistas em tráfego totalmente desqualificados façam você gastar rios de dinheiro sem entregar o que realmente importa, resultado. E tem muitos de camiseta vermelha por aí no Instagram. Então, se essa é a sua situação, eu quero só que você pense qual é aquela sua grande meta de médio prazo. Qual faturamento você gostaria para o seu negócio para daqui a um ano? Igual eu falei com a Abril. E é isso que a gente vai buscar nos próximos 6 meses. Eu tenho certeza que a sua empresa tem potencial ainda muito maior do que você imagina. E que você só precisa das estruturas certas para crescimento, para a gente extrair o real potencial dela. Esse aqui foi um outro caso de cliente que a gente formou parceria recentemente. Ele teve uma experiência bem ruim com outras agências por onde ele passou e eu falei, vem para cá que a gente resolve. Esse foi o áudio que ele nos encaminhou no primeiro mês, quando a gente aumentou em R$200 mil o lucro mensal do negócio dele. Fala, mestre, beleza? Boa noite. Então, eu tô gostando do trabalho de vocês, diferente das outras agências que tive experiência aí com as 3, né?
ali você vê que o pessoal não tinha experiência, queria enrolar, né? Vocês estão fazendo os testes do jeito que eu imaginei que seria mesmo. Vocês estão arrumando a casa, estão vendo coisas importantes, que é referente aos pixels, ao catálogo, né? Vendo se está batendo os dados certinho, estão indo com os pés no chão. É isso que eu queria de uma agência, que fizesse isso. Vocês responderam às expectativas. Ainda é muito cedo, né? Porque, como eu falei mesmo, a gente tinha conversado, ter que arrumar a casa, deixar tudo redondinho para depois crescer. E as vendas estão indo bem. Agora eu acredito que o caminho é só crescer, né? Criar estratégias, aquelas vitrines, nichos diferentes. E a gente vai fornecendo material para vocês. Não pode é baixar as vendas. E aumentou. Isso é ótimo. Eu tô gostando, viu? Tô gostando muito do trabalho de vocês. E pretendo continuar. Então vamos lá. Como que foi gerar esse resultado incrível? Eu vou compartilhar aqui com você. A gente aplicou a nossa metodologia Viking de tráfego, uma metodologia validada por milhões de reais investidos em diversos projetos nos mais variados nichos. A primeira coisa que a gente faz é organizar a casa. A maior parte dos e-commerce que a gente forma parceria já tentou fazer tráfego antes, ou ainda faz, mas com uma outra parceira. Então, a gente tem um processo aqui dentro de auditoria inicial, onde a gente contempla na conta de anúncios e estabelece alguns fundamentos antes de começar a testar novas coisas. Nós auditamos em detalhe tudo o que foi feito na conta para entender os dados e os padrões e o que pode ser aproveitado no futuro, onde houveram erros e como que a gente pode conseguir pequenas vitórias no primeiro momento, para que a gente comece o trabalho já com uma alta inteligência sobre a sua empresa. Também reavaliamos a nomenclatura utilizada na conta, porque a organização dá ROI, para a gente tornar um pouco mais intuitivo e simples entender e otimizar a sua conta. Outro ponto que a gente já pega e faz de antemão é desligar tudo que não está performando bem. A gente simplesmente analisou a sua conta e a gente pausa tudo que não está legal para otimizar no curto prazo e parar de rasgar dinheiro no seu negócio e tirar as coisas que não performam de fato. Por fim, a gente faz uma checagem de toda a estrutura de conversão e do traqueamento do seu negócio para garantir que tudo está funcionando certinho. Isso é bem importante, principalmente depois da mudança da iOS 14. Muitas contas que a gente pega aqui ainda estão configuradas erradas no traqueamento, e isso é o que prejudica demais o seu resultado e as suas otimizações. E talvez você, que não é técnico nisso, nem saiba que isso está acontecendo. Com os fundamentos acertados, começamos a implementar a nossa metodologia Viking de escala. Principalmente, a gente vai atrás de conseguir o maior resultado no curto prazo. Repaginamos totalmente as campanhas de público quente e que estavam extremamente disfuncionais. A gente liga novamente os criativos antigos que já performaram algum dia e que foram bem, por algum motivo foram desligados no passado, e a gente inclui novos públicos para validar de fato se eles ainda funcionam. A gente inclui um remarketing de catálogo, que costuma funcionar bem. A gente muda o período do público de visitas ao seu site, baseado no report que a gente utiliza chamado Time Lag do Google Analytics, que mostra a divisão percentual entre quantos dias uma pessoa demora para comprar de fato no seu site após a primeira visita. Enquanto isso, também remodelamos totalmente a estrutura de público frio utilizada dentro das suas campanhas. Antes, não havia teste de criativo nem estruturas para escalar, o que minava demais o seu resultado para público frio. E aí é onde está o calo do seu negócio. A gente começa a aplicar a nossa metodologia de teste, na qual a gente consegue de fato, de forma eficiente, testar criativos e públicos e achar os vencedores. Com esses vencedores, a gente começa a montar a estrutura de escala vertical e horizontal, para gastar a maior parte da verba nas combinações já validadas e extrair, adivinha, o maior ROI do seu negócio. Utilizando nossas estruturas e uma otimização frequente e no ponto, os resultados começam a vir. A gente salta de um ROAS 4,5 para um ROAS 10, quase triplicando a escala do seu negócio. Outro ponto fundamental desse resultado foi o nosso guia de criativos, um material de extremo valor que a gente entrega aqui para os nossos clientes para direcionar passo a passo sobre como produzir criativos de alta conversão e performance. Uma metodologia desenvolvida com os padrões notados no meio do caminho com todas as contas que a gente já trabalhou e já testou milhares e milhões de reais. Além disso, algo que também a gente faz para os nossos clientes é uma consultoria de CRO, Conversion Rate Optimization,
o que é basicamente uma análise que contempla e faz a gente entender, embasado no seu site de e-commerce, os pontos práticos a serem melhorados para aumentar a taxa de conversão das suas páginas. Ou seja, aumentar o número de pessoas que compram sobre as pessoas que entram no seu site. Essa análise trouxe ajustes que melhoraram a taxa de conversão dos nossos clientes em até 132%. Bom, esse foi um resumo de tudo que a gente fez com os nossos parceiros aqui. Foi muito trabalho duro, muita dedicação para extrair esse resultado que os negócios merecem. Talvez você ainda esteja conhecendo a Viking Media, mas esse é um dos principais pontos da nossa cultura. Somos uma boutique. Nós não temos o menor interesse em ter milhares de clientes e, por consequência, entregar um serviço mediano para eles, igual todos os outros aí. O nosso foco é formar parcerias de longo prazo com excelentes negócios e entregar um serviço de fato personalizado, dedicado e efetivo para vocês, tendo como principal foco o que realmente importa, o resultado. E se tem uma empresa que consegue te levar desse cenário talvez que você esteja vivendo hoje para um cenário extraordinário, essa empresa, sem dúvidas, é a Viking Media. Fomos fundados por uma das 15 maiores agências de marketing digital do Brasil. A VK Digital, que eu te falei lá no começo. Referência em lançamentos com resultados extraordinários com grandes players do mercado hoje. Não só trazemos a cultura da VK do nosso DNA, como também toda a sua expertise e conexões adquiridas durante mais de 4 anos no mercado. Tudo isso sendo entregue por um time completo com as melhores mentes do mercado digital. Agora a bola tá contigo. Você tem 2 opções e eu vou deixar você escolher tranquilo. Continuar vendo a sua loja não conseguir atingir o potencial que ela de fato tem, deixando centenas de milhares de reais que poderiam estar aqui, no seu bolso, em cima da mesa, sem saber como estruturar uma operação de fato de growth que funciona, ou marcar uma consultoria com o meu time, totalmente gratuita, onde a gente vai entender no detalhe como funciona o seu negócio e como que a gente consegue sugerir pontos de ação práticos para aumentar o seu resultado em poucas semanas. Depois dessa análise, sem compromisso, se a gente vê potencial na nossa parceria, vê que tem jogo, você vai ter a oportunidade de contratar os nossos serviços depois da nossa consultoria inicial, que é 100% gratuita, vale lembrar. Então você não tem nada a perder. Clica no botão aqui embaixo, aqui em cima, do lado, não importa, depende de onde está aparecendo isso aqui para você, e agenda com a gente uma consultoria para a gente conseguir entender o momento do seu negócio e ver como que a gente consegue conquistar pequenas vitórias no curto prazo. Preenche o melhor dia e horário e os dados para a gente conseguir bater esse papo e te ajudar. Do meu lado aqui, eu agradeço demais por você ter dedicado esses minutos do seu tempo para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E se não for hoje, no futuro, vai ser um prazer fazer o seu negócio dobrar ou triplicar de tamanho. Até mais!